Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Vai ser um prazer aí contar um pouco da trajetória profissional, acadêmica aí. Acho muito importante conseguir ajudar aí vocês universitários a tomarem melhores decisões de carreira, entenderem um pouco mais como é o dia a dia, a rotina aí de um funcionário de uma grande instituição financeira, como é que funcionam as tesourarias aí dos grandes bancos. Então, é um prazer aí responder as perguntas que vocês tenham e poder ajudar aí nessa busca aí por informações que eu acho bem relevante, bem importante aí para tomar decisões de onde trabalhar e que caminho seguir aí na vida de vocês. Bom, perfeito, Gustavo. Como de costume, sempre iniciamos a live dando espaço para o convidado falar um pouco sobre essa trajetória dentro do mercado financeiro. Enfim, quando nasceu o seu interesse pelo mercado, como foi a sua passagem pelos bancos nos quais você trabalhou, aprendizados e experiências que foram colecionadas ao longo do caminho, e por fim, quais são os seus projetos para o futuro, se você puder falar um pouco. Claro, bem, vou começar a falar bem do princípio mesmo. Eu sempre me interessei assim pelo mundo de investimentos, desde que eu era bem jovem mesmo, vai, digamos, adolescente. Sempre me interessei, inclusive meus pais tinham, sei lá, quando eu tinha 13 anos de idade, por exemplo, deviam ter dinheiro investido na poupança. Sempre me interessei, acabei indo no banco, lá conversando com a gerente do banco para entender sobre oportunidades de investimento, tudo. Falei, pô, por que que eles deixam o dinheiro parado na poupança enquanto poderiam estar num fundo DI que rende mais, você não precisa esperar aquela data do aniversário para fazer o resgate. E, pô, simplesmente convenci meus pais a fazer essa mudança aí de investimento. Eles são médicos, então eles nunca se entenderam nem se interessaram muito pelo assunto, né? Assim, essa parte de economia, finanças, investimentos. E aí foi super legal, porque você vê que foi uma tendência aí que até hoje não terminou. Você ainda até hoje vê dinheiro saindo aí das cadernetas de poupança e indo para outros produtos de renda fixa e tudo mais. Então, nesse momento que eu comecei a realmente me interessar, eu falei, poxa, olha só, dá pra... você pensa um pouco, estuda um pouco aqui, você consegue ganhar um dinheiro, porque você deixa o dinheiro lá parado no banco, num produto aí, de vez em quando, muito seguro, mas, pô, se você estuda bem, analisa bem, você consegue achar um produto aí até melhor do que onde estava o seu dinheiro parado, né? E aí comecei a me interessar, comecei a ler sobre o assunto, sou uma pessoa muito curiosa e, bom, falei, caramba, eu quero seguir carreira com isso aí, quero trabalhar ou numa tesouraria, ou num fundo de investimento, quero trabalhar no mercado financeiro, né? Comecei a me interessar bastante sobre isso. Tanto que eu pensava em fazer faculdade de engenharia de produção, que eu achava que era, acho que uma formação bem completa aí, que entende bastante aí de exatas, tudo mais, que são habilidades bem úteis no mercado financeiro. Pensei também, talvez economia, talvez administração de empresas, mas vai, eu diria que quando eu estava no ginásio, minha cabeça era ir para o lado de engenharia de produção. E aí eu estudava no colégio Pueridomus, e um amigo meu foi para o Bandeirantes e falou, pô, você devia ir comigo para o Bandeirantes para fazer o colegial, né, os 3 últimos anos aí. Falou, pô, lá é um colégio mais forte, acho que a gente consegue entrar mais fácil em qualquer faculdade no vestibular, talvez eventualmente sem nem precisar fazer cursinho. Aí eu falei, pô, bacana, vamos embora. Fui para o Bandeirantes, na área de exatas, né? Fiz os 3 anos lá de exatas. Ainda era aquela época que você tinha o ranking por classe, né? Por notas, tudo. Eu achava um modelo bem interessante, porque as aulas elas fluíam melhor, tanto nas turmas que tinham nota um pouco maior, quanto as turmas que tinham nota um pouco menor, a velocidade era mais acelerada para os alunos que tinham um pouco mais de facilidade, um pouco mais devagar. Eu estou generalizando um pouco, tá? Estou falando porque acabou esse modelo e, assim, sei lá, eu achava um bom modelo. Não sei, acho que talvez não tenha nenhum colégio mais que tem esse modelo aí. Não sei, eu gostei bastante dessa experiência, né? E aí, na hora de fazer o vestibular, fiz o vestibular para. Mudei de ideia, falei, não quero fazer mais engenharia de produção. Pelo que eu pesquisei, conversei com várias pessoas de mercado. Meu tio, ele trabalhou muito tempo no Bank Boston, né, que foi comprado pelo Itaú depois. Ele conversou com vários amigos do mercado financeiro, ele até trabalhou com o Henrique Meirelles, tudo. Pô, chegou à conclusão, falou, olha, acho que o melhor é você fazer administração de empresas na FGV aqui de São Paulo. Eu falei, pô, gostei, 4 anos ao invés de 5, aí fiz o vestibular, né, para GV, fiz também, acho que eu fiz também
não lembro se foi economia ou administração na USP também, meio que desisti da parte de engenharia de produção, e aí passei na GV, entrei na GV e decidi fazer GV. E acho que foi uma decisão muito boa, acho que a faculdade ajudou bastante, um curso muito bom, bem voltado aí para o mercado de trabalho, consegui fazer vários amigos aí, colegas, e tanto de trabalho quanto pessoais, acho que foi uma ótima faculdade. O espaço não é tão legal, porque é um prédio, né? Perto da Paulista, lá no centro quase de São Paulo aqui. Mas foi muito legal. Nos últimos anos eu consegui fazer estágios, né? Aí na minha dúvida de estágio já estava totalmente definido que eu queria ir para o mercado financeiro. Então o que eu falei? Pô, na hora de fazer o estágio, eu vou fazer o estágio em áreas que eu já não quero trabalhar. Por quê? Porque aí eu vou conseguir ter essa experiência, ter esse aprendizado e tal. Então, o meu primeiro estágio eu fiz na Promon Engenharia, foi super legal, porque eu passei por várias áreas, eu passei pela área fiscal, contabilidade, parte de gerenciamento de projetos, na parte financeira, tudo dentro da área financeira. E aí eu realmente concluí que eu não gostaria, não tinha muito interesse em trabalhar no departamento financeiro aí de uma empresa e tudo mais, porque eu falei, puxa, é uma área mais de suporte, não é uma área, um core business que gere receita para a empresa, tal, você acaba sendo uma área mais de suporte super importante, super legal, tanto que, pô, me dispus a ficar um ano, né, trabalhando com isso, aprendendo e tal, foi uma experiência muito bacana, mas confirmou aquilo que eu já queria, pô, quero ir para investimentos, quero ir para o mercado financeiro. Feito isso, eu fiz um intercâmbio, eu estudei 6 meses pela GV, em Maastricht, que é na Holanda, inclusive foi onde foi criado o euro, né, no Tratado de Maastricht, e foi super interessante lá, porque a faculdade também é super forte na parte de economia, finanças tal. Eu fiz esses 6 meses e durante esse intercâmbio que eu estava fazendo lá na Holanda, eu decidi que aonde eu gostaria de iniciar a minha carreira profissional mesmo no mercado financeiro era no programa de trainee do Itaú BBA, que pelo que eu pesquisei na época era o mais forte, tinha uma tesouraria super forte, tinha um desenvolvimento de talentos lá muito bom, né? Uma estrutura muito legal. Ainda o BBA já tinha sido comprado pelo Itaú, então eu falei, nossa, quero entrar nesse programa de trainee, porque você em um ano passaria por 4 áreas. E eu ainda estava muito nesse interesse de passar por diversas áreas para ir, assim, tendo um conhecimento que a hora que você já se define na carreira e começa a crescer, aí você acaba se especializando mais e seguindo um rumo, né? Menos amplo, principalmente numa instituição grande, né? Instituições menores você acaba tendo um escopo de trabalho um pouco mais abrangente. E aí, como eu estava lá no intercâmbio, eu não conseguia participar do processo, porque tinha prova presencial, naquela época não tinha essas coisas online, essas videoconferências como a gente está fazendo agora, praticamente não existia, né? E aí não, mas eu quero entrar nesse programa de trainee, eu falando com o RH lá do Itaú BBA, ele, não, mas não dá, você vai perder as dinâmicas de grupo, as entrevistas. Eu falei, não, mas dá um jeito, pô, eu quero. Fiquei insistindo, não consegui entrar, era semestral, né, a entrada no programa. Aí, quando eu voltei, eu consegui uma ótima vaga, um estágio no Banco BBM, que era o ex-Banco da Bahia, né? Inclusive, quando eu trabalhei lá, eu fiz esse estágio, acho que uns 6 meses, isso foi em 2000 e início de 2004, acho. Acho que o estágio na Promon foi 2003, 2004, início de 2004, eu fui como estagiário no BBM, Banco BBM, na área de captação e relacionamento institucional. E essa área era do lado da tesouraria. E aí eu acompanhava o Rogério Xavier, que está hoje na SPX Capital, né, que é um fundo bem relevante, bem grande aqui no mercado brasileiro, inclusive no mercado internacional, né? E tinham várias pessoas que trabalhavam com eles lá que eu convivi, que hoje estão em diversos fundos de investimento. E, pô, gostei bastante. Só que aí eu passei, depois desses 6 meses, no programa de trainee do Itaú BBA, que eu tinha muito interesse em fazer. Aí acho que já faltavam uns 6 meses para eu me formar na faculdade, né? Eu tinha que fazer alguns créditos só. O BBM até me ofereceu, puxa, faz o programa de trainee, que era super bom também, lá no Rio, né? E, pô, de repente você consegue uma vaga na tesouraria, tal. Eu fiquei mega em dúvida, assim, muito em dúvida mesmo. Quase que eu aceitei, aí eu acabei decidindo fazer o programa de trainee do BBA, ainda
nessa visão de que, pô, essa é a hora de experimentar ainda, de mudar, de conhecer, né? Antes de... Eu ainda sou novo, então ainda consigo, ainda tenho essa possibilidade aí de fazer essas escolhas. Entrei no programa de trainee, eu passei por 4 áreas lá, a mesa de mercados emergentes na tesouraria, a mesa comercial mesmo, a mesa de sales trading, que seria uma mesa intermediária entre a tesouraria mesmo, a mesa de operações e a área comercial ou os clientes do banco, e a mesa de bolsa, né, de ações. E foi super legal, assim, esse trainee, pô, 3 meses em cada área, um programa super bem estruturado. E no fim do programa de trainee abriu uma vaga na mesa de juros, na mesa de renda fixa local, na mesa de operações, lá na tesouraria proprietária do Itaú BBA. E aí, obviamente, do programa de trainee, ele era o único programa de trainee que eu lembro, comparando com... Tinha Real, Citibank, vários outros, né? Que não tinha nenhuma garantia de efetivação. Então, só se aparecesse uma vaga, ou tivesse uma vaga, ele não tinha, que nem o Citibank, meio que você já era direcionado, eles formavam os talentos e eles aproveitavam quase que todos os trainees para serem efetivados. O BBA era justamente o contrário, né? Era mais um filtro, assim, e tinha que aparecer uma vaga. E aí apareceu essa vaga, várias pessoas se interessaram, né, da minha turma. Eu consegui passar, né, fui o escolhido, entrei na mesa de operações, isso foi no final de 2005, se eu não me engano. Acho que eu entrei no programa de treino no final de 2004, no final de 2005 entrei na mesa de operações lá de renda fixa do Itaú BBA. E aí comecei a minha trajetória, putz, começava fazendo caixa do banco, que você tem que ligar e ficar passando dinheiro no overnight, né, a taxa Selic. Aí começava a cotar algumas operações comerciais bem básicas. Um cliente quer tomar um empréstimo para 1 ano, aí eu era a pessoa que dava qual era o custo dessa operação, mas só o custo mesmo de taxa de juros de mercado, né? A área de sales trading, que era a área que colocaria um spread de crédito para poder desembolsar um caixa para empresa. Então, eu era a pessoa que cuidava e gerenciava a parte do risco de mercado, né? E aí, começando com essa parte de fluxo, de market making, um pouco aí para essas operações comerciais do banco, que nem eram tantas, porque a área de sales trading do Itaú BBA, ela cotava também a tesouraria do Itaú. Inclusive, a tesouraria do Itaú, acho que tinha, na época, uma mesa proprietária e uma mesa de market making lá. Então, a mesa do BBA ela era mais focada em trading proprietário mesmo, mas ela cotava algumas operações comerciais, principalmente as operações mais do banco de atacado, de large corporate, empresas maiores, fluxos maiores, né? Quando tinha algum fluxo pequeno, assim, talvez de private ou personalité, assim, boletas menores, acabava indo tudo para a mesa lá de market making do Itaú, que não fazia sentido, a gente não tinha uma estrutura tão grande, era uma mesa mais enxuta, né? E aí, ao longo do tempo, vamos lá, a mesa lá era composta, tinha a mesa de juros, né, tradicional de qualquer tesouraria, mesa de câmbio, mesa de bolsa, mesa de volatilidade, mesa de internacional, acho que mais ou menos essa é a configuração aí da maioria das tesourarias de grande porte. Fui crescendo, fui cada vez operando tamanhos maiores, limites maiores, tendo metas, né, de resultado cada vez maiores, sempre indo assim com um desempenho bastante bom, né, mas crescendo ao longo do tempo. Depois da crise de 2008, em 2009, teve a fusão do Itaú com o Unibanco, né? Nesse momento, eles juntaram todas as tesourarias, a tesouraria do Itaú, a tesouraria do Unibanco e a tesouraria do BBA, todas dentro do Itaú BBA. Foi um processo bem legal, assim, de acompanhar essas fusões de culturas, de equipes e tudo mais. Aí formaram 2 tesourarias nessa nova estrutura. Chamavam uma de tesouraria proprietária, outra de market making, mas eram tesourarias muito semelhantes, né? Eu continuei embaixo da equipe do tesoureiro do Itaú BBA, né, que era o Luiz Garcia, e o Luiz Tonso, que era o meu chefe na mesa de renda fixa, o head trader da mesa de renda fixa, e tinha uma outra estrutura, que era do Fábio Okumura, que veio do Unibanco, né, era tesoureiro do Unibanco, com o pessoal mais que veio do Unibanco e o pessoal do Itaú meio que dividido entre as 2 mesas, digamos assim, né? E aí foi super legal, foi um período muito bom de 2009 a 2011 que, pô, a gente aumentou bastante o tamanho aí que a gente operava, a própria meta de resultado, o mercado de
juro real, né, de NTNBs, que são os títulos públicos atrelados à inflação, cresceu muito nessa época. Eu fiquei bem focado aí nessa parte também, além de continuar operando muito a taxa DI, né, os derivativos de taxa de juros, os próprios títulos públicos pré-fixados como NTNF, LTN, derivativos de inflação. Na época a gente operava mais IGPM até do que o IPCA. Hoje em dia já está extinto quase, né, o swap de GPM. Inclusive a gente já tem hoje o futuro de IPCA, não é nem mais um swap, né? Opções de juros também operava, tinha opção de IDI, que é a taxa acumulada, né, do CDI, e opções de FRA de juros, que são taxas a termo. Eu já estou entrando em tecnicidade só. Meu ponto só é que o mercado de renda fixa é um mercado bem complexo, tem diversos produtos, diversos vencimentos, né, na curva de juros. Hoje a gente opera juros na curva de juro real até 2055, né, o último vencimento da curva de NTNB. E foi super legal esse período. Em 2011, início de 2011, o banco ele fez uma fusão entre essas duas mesas e fez uma tesouraria única, tanto de prop quanto de market making, né? Aí meio que acabou o nome, virou tesouraria institucional. Eu continuei na estrutura, continuei embaixo do meu chefe, que é praticamente o meu mentor aí no mercado, Luiz Thomson. Ele assumiu a mesa de trade internacional, operava tudo que era internacional, treasury, moedas e etc. Foi uma experiência muito interessante. Eu já estava começando a cada vez estudar mais aí o mercado internacional e tudo, querendo aprender mais. Só que o mercado internacional é um mercado muito mais difícil. A gente não tem nenhuma vantagem competitiva, né, em relação aos americanos e o mundo inteiro que opera isso. Ele é um mercado ultra arbitrado hoje em dia. Acho que a maior parte das transações efetuadas no mercado americano, né, o internacional, é basicamente fundos quantitativos, robôs, né, algoritmos, porque eles ficam tentando arbitrar e colher qualquer prêmio que tenha no mercado. Então é algo bem difícil de extrair alfa, né, de você ter um edge e conseguir performar melhor que o mercado. Eu já sabia disso, obviamente. Nunca achei que eu fosse conseguir gerar muito alfa, ainda mais naquela época, em 2011, no mercado internacional, mas eu achava que era um aprendizado essencial para poder operar melhor no Brasil, porque a gente segue os Estados Unidos, né? O cachorro que abana o rabo, não o contrário. Inclusive, pô, você vê o desenvolvimento do mercado de capitais, do mercado financeiro americano, a gente segue, está anos atrasado ainda, apesar de ser um mercado muito desenvolvido e muito líquido que o mercado brasileiro, né? E aí, nesse período, tinha uma vaga em aberto lá na tesouraria proprietária do Banco Santander. Era uma posição super interessante, e aí, nesse momento, o Roberto Campos, que era o tesoureiro da época, e o Felipe Guerra, que era o head trader, né, da mesa proprietária, me entrevistaram, me chamaram e me fizeram uma proposta para eu, isso foi em agosto de 2011, para eu sair do Itaú BBA e ir para a tesouraria do Santander. Já tinham vários colegas meus de trabalho do Itaú BBA que já tinham ido para lá, então conversei muito com eles e, pô, gostei muito, né, da estrutura, do time, da equipe. Saí do Itaú BBA em agosto de 2011 e fui para a tesouraria proprietária do Santander na mesa de renda fixa. E aí, putz, acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha carreira, porque o banco realmente é excepcional, assim, é um enorme formador de talentos. Hoje, se você olhar diversos fundos multimercados de sucesso aí, eles passaram lá pelo Banco Santander, tanto na tesouraria como no asset, né, do Santander. Então, é uma casa formadora de inúmeros talentos. Tinha uma cultura muito legal, meritocrática, tem ainda, né, uma cultura muito legal, meritocrática, de pagar por performance, de formar equipes boas e pô, o pessoal muito assim, sabe, sangue nos olhos, querendo trabalhar e estudar. E, puta, é um lugar muito, muito legal de trabalhar ainda, né? Pô, é que essa época que eu passei, acho que foi uma época muito legal, assim, a equipe era muito boa. Continua sendo ótima também, acho que é uma ótima recomendação. Inclusive, o programa de trainees do banco lá é uma ótima sugestão aí para quem quiser aprender sobre banco, tudo. Fomos lá, cada vez operando maior, nos desenvolvendo. Quando eu entrei na mesa, era eu e mais uma pessoa, um dos meus maiores amigos aí, inclusive feito aí no mercado, que é o Gustavo Pessoa, que hoje está na Legacy Capital, junto com o Felipe Guerra.
que é o CIO, né, o Chief Investment Officer lá da Legacy Capital, o Pedro Jobim, que é o economista-chefe lá da Legacy. A gente se desenvolveu muito a mesa, começamos a operar cada vez lotes maiores, limites maiores, metas de resultado maiores. Pô, a gente éramos em 2 pessoas, né? Pô, a gente expandiu, chegamos a ter, acho que 5 pessoas na mesa de renda fixa, assim, um negócio super legal, né? De desenvolvimento e de crescimento. Tanto que durou bastante tempo essa equipe com baixa rotatividade, inclusive. O time ficou muito unido e performando muito bem por muito tempo. É difícil você ter uma equipe assim tão coesa, né, por tanto tempo. Aí, em 2018, algumas pessoas saíram da tesouraria proprietária do Santander para a Legacy Capital, como eu falei, né, o Felipe Guerra, o Pedro Jobim, o Gustavo Pessoa. Eu, nesse momento, início de 2018, eu assumi oficialmente como head da mesa de renda fixa da mesa proprietária. Também foi ótimo, acho que 2018 foi o meu melhor ano lá, tive um resultado excepcional. A equipe também teve um resultado muito bom, a própria tesouraria como um todo, super bem. Em 2019, início de 2019, tiveram algumas outras pessoas que saíram do banco. Algumas até montaram um outro fundo de investimentos chamado Ace Capital. Foi o Fabrício Tasqueto, que é o CIO, o Ricardo Denadai, o Daniel Tatsumi, o Luiz Fernando Missage, um pessoal super bom também. Abriu essa gestora que está indo super bem. E nesse momento, em 2019, eu assumi como diretor executivo, como o responsável pela mesa proprietária, né, o head da mesa proprietária, assumi essas 5 mesas, né, a mesa de juros, que é o meu maior background, a mesa de câmbio, a mesa de volatilidade, a mesa de bolsa e a mesa que a gente chama de macro e relative value, que é uma mesa de cross assets, que opera diversos ativos, aí sempre tentando fazer posições com hedge, uma ponta otimista, uma ponta pessimista, assim, uma mesa muito interessante. E assumi em 2019, a gente remontou parte do time, porque algumas pessoas saíram, o banco contratou algumas pessoas no mercado, tal, ficamos um time super bom, performamos super bem também. E 2020, assim, eu já estava com essa intenção de sair do banco, eventualmente, já tinha chegado numa posição que já estava começando a ocupar mais, talvez, um papel executivo até do que trader, né? A parte de mercado mesmo. Apesar de achar uma ótima função, assim, acho que foi uma experiência muito válida, eu já estava assim pensando em dar um passo atrás e voltar mais para a parte aí do mercado financeiro mesmo, de portfólio management, efetivamente, né? E não tanto funções executivas, assim. O banco ele é uma instituição grande, ele tem muitas demandas e tudo mais. E aí, o que aconteceu? O que fizeram lá em 2011 no Itaú BBA ocorreu agora, em junho, no Santander. Eles fizeram a fusão entre as 2 mesas, né, de prop e de market make. E aí não tinha mais, não fazia mais sentido eu continuar dentro dessa estrutura, né? O que eu queria mesmo era continuar nessa parte de prop trading e gestão de portfólio. E aí eu saí do banco, algumas outras pessoas saíram também. E agora a gente está pensando o que a gente vai fazer aí, olhando várias oportunidades, tudo, e ainda não tenho muito em detalhes o que a gente pode, o que eu posso abrir aqui. Tá ótimo, obrigado, Gustavo. Eu acho que já pegando como gancho essa sua descrição sobre todo o seu processo, passagem pelas mesas proprietárias, tanto do Itaú quanto do Santander, gostaria que você falasse um pouco mais em detalhes sobre o papel exatamente de um trader dentro de uma instituição como um banco, Santander, Itaú, porque eu acredito que hoje em dia, com essa popularização do investimento em bolsa, o aumento das pessoas físicas operando na B3, a ideia de um trader foi um pouco alterada com relação ao como que ele opera, quais são as informações que ele precisa para estar operando. Então, se você puder falar um pouco das ferramentas que você utiliza, até mesmo um pouco do dia a dia de um trader, como você trabalhava, seria muito interessante para a gente, por favor. Legal, ótima pergunta. Eu diria o seguinte: você tem aí o papel de um trader mais júnior, um trader pleno e um trader sênior. Então, eu vou, acho que, falar um pouco de cada uma dessas etapas aí que acho que é bem relevante, principalmente numa instituição maior, uma instituição grande aí, como um banco.
Quando você começa na mesa, um trader júnior, ele é uma pessoa que entra para dar suporte, ajudar e aprender. Então, ele tem que ajudar os traders mais sêniores com informações, com estudos, com análises, com tarefas operacionais que eventualmente existam. Hoje em dia é muito fácil que a gente consegue automatizar várias coisas, né? A gente antigamente não tinha tanta essa automação aí, essas tecnologias tão sofisticadas quanto a gente tem hoje. Então, no passado tinha muito um trabalho técnico mesmo de tecnologia, digamos assim, né? E hoje em dia é um negócio um pouco mais, pô, de informações, de análises, de estudos, no início. Ninguém vai entrar e, ó, toma aqui, você já tem um book, tem um limite, começa a operar e, pô, vai lá, vai brigar com o Stuberger do Verde, SPX, todos os hedge funds nos Estados Unidos que operam aqui, pô, não vai ganhar dinheiro, não tem como, entendeu? Então, inicialmente também é muito comum que o trader ele comece com o market making, com cotações de operações comerciais. Isso é muito importante para pegar o tato de mercado. Então, vem uma cotação da mesa de sales trading, pô, como é que você câmbio, vai, como é que você vende o câmbio, como é que você compra, tamanho, porque você tem que ter uma noção, pô, essa cotação é grande, é pequena, o mercado aqui tem liquidez para eu zerar minha posição, quanto eu vou gastar para zerar essa posição? Eu consigo ganhar alguma coisa? Então, é muito importante você ter esse tato, esse dia a dia, não só olhar o mercado, mas estar operando, ter posições. Então, o início ele é mais ou menos nessa linha, entendeu? Com operações comerciais, com estudos, com análises, com talvez parte burocrática, parte. Sim, essa parte de boletagem especificamente, por exemplo, a gente normalmente tem um sistema e algum funcionário para fazer isso, né? Acho que não, hoje em dia não tem necessidade muito de um trabalho muito manual, né? É bem tranquilo. Pô, quando eu entrei no mercado, tinha gente que boletava no papel, assim, igual pregão, passava para alguém para depois pôr numa planilha ou mandar para o sistema, tal. Hoje em dia está muito mais simples. Hoje em dia você opera pela Bloomberg, por sistemas que já integram automaticamente a boletagem, a sua planilha, o seu risco, tudo ligado, né? Eventualmente tem gente que nem usa mais a planilha em Excel. Eu ainda uso planilha Excel, tá tudo integrado, tudo, mas já tem até sistemas mais sofisticados para isso, né? Que eu sempre gosto de ter o controle. Eu nunca gostei, por exemplo, quando cai o broadcast, né? Que é um sistema que a gente fica acompanhando preços e notícias. Você linka a sua planilha de Excel, né? Ou curva de juros ou outros mercados, câmbio, bolsa, você pode linkar com o Bloomberg, com o Reuters, com o broadcast, com diversos provedores de preço. Só que, pô, eu lembro que, pô, de repente o trader do meu lado lá caiu o broadcast, caiu o Bloomberg, aí o cara fica cego, né? Vem uma operação comercial ou sai uma notícia, o mercado vira, o cara não sabe a posição, não sabe quanto está o resultado. Então eu não, eu estava com a planilha toda ligada, se caísse lá o negócio, eu estava totalmente operacional, porque eu tinha várias maneiras lá de, pô, tá aqui os valores, tá aqui a minha curva, eu posso atualizá-la na mão, entendeu? Mexo um pouco aqui nesse ponto, a curva já se ajusta, então eu sempre gostei de, pô, se, para falar a verdade, se acabasse a luz, eu continuava sabendo que era a minha posição, porque na época, hoje em dia eu vou falar isso, parece até pecado, mas eu todo dia eu rodava a macro, quando eu virava o dia, né? Coisas chatinhas, por exemplo, de juros que você tem que virar o dia, corrigir um CDI e tudo mais, eu imprimia a minha posição e eu imprimia a curva. Então, se no dia seguinte eu chegasse de manhã, o computador não ligasse na abertura do mercado, eu tinha a minha curva, várias informações úteis para poder operar e, mais importante ainda, eu tinha o meu risco. Mesmo que eu não conseguisse falar com a área de risco, mesmo que eu não conseguisse abrir o meu e-mail, eu tinha a minha posição, entendeu? Se eu quisesse, eu podia abrir lá o telefone e tal, ligar para um corretor e falar, ó, toma tantos lotes aqui que eu zero a minha posição, num caso de extremo, entendeu? Hoje em dia, talvez você até consiga fazer isso com certas tecnologias, mas eu gosto ainda de ter a opção de, pô, cair o mundo aqui, sei lá, o gerador não está funcionando, como é que eu vou zerar essa posição, entendeu? Porque a gente geralmente corre muito risco. Então, imagina você ter um episódio como o Joesley Day e, ao mesmo tempo, sei lá, cai o servidor do banco lá. Temos que estar preparado para tudo, entendeu? Eu gosto de estar preparado para tudo, porque assim, o mais importante para você conseguir ganhar dinheiro é não perder dinheiro. Primeira lição aí até do Warren Buffett, né? E aí, quando você é um trader pleno, você acaba limites maiores, posições maiores, metas, inclusive, de resultado maior,
E o trader sênior, ele já tem aí, dependendo da posição, já tem a responsabilidade de gerenciar uma equipe, gerenciar outros assuntos mais executivos, de, pô, vamos discutir limites, vamos discutir o uso de capital que as posições aqui da tesouraria estão onerando o banco, qual é o custo disso, contratar novos talentos, desenvolver talentos, isso aí é algo que eu sempre fiz, sempre gostei de desenvolver talentos, tanto estagiário, trainee, trader júnior, pleno, etc. Então, acho que é natural isso. Conforme você vai subindo na hierarquia do banco, você acaba, principalmente em banco, que é uma instituição muito regulada, uma instituição muito segura, né? Até por causa do tamanho, da importância da própria regulação inerente, então você acaba tendo muitos trabalhos executivos mesmo, entendeu? Você acaba até se distanciando um pouco de, não, eu só quero ficar aqui olhando para minhas 8 telas de computador e ouvindo aqui o mercado e operando, ganhando dinheiro. Então, não é bem assim, né? A gente, conforme no início até pode ser, mas é algo mais complexo do que isso. E aí, entrando no dia a dia, efetivamente, de um trader, até respondendo objetivamente. Pô, antes de abrir o mercado, por exemplo, às 9 da manhã, o foco sempre é mais Brasil, apesar de a gente ter que cada vez mais acompanhar o mercado internacional, Estados Unidos, China, Europa e tudo mais. Mas assim, pô, antes de abrir o mercado local aqui às 9 horas da manhã, tem que ter lido todos os jornais, as principais notícias, tem que estar bem preparado, ver como é que foi o overnight, como é que se comportaram os mercados lá fora, até porque o horário é diferente, né? A Ásia, enquanto a gente está dormindo, não precisa eventualmente acordar no meio da madrugada para olhar. De vez em quando, quando você está com posições grandes, ou tem algum evento na madrugada, alguma decisão de Banco Central, ou algum momento de crise, você até acompanha e tudo mais, mas ler as notícias, eventualmente já discutir com parte da equipe, pô, essa notícia aqui é relevante, vai ter um certo impacto positivo ou negativo nos preços, qual ativo vai sofrer mais, pô, o que a gente vai fazer? A gente já diminui, espera, será que aquele hedge que a gente tem aí vai funcionar? Então, assim, não dá para achar que vai começar a trabalhar às 9 da manhã, não. Tem que acordar, sei lá, no máximo às 7 da manhã para ler os jornais, pelo menos a parte importante. É óbvio que com o tempo você acaba filtrando o que é ruído, o que é realmente informação, principalmente essa parte política aí, que é muito, muito complexa e os jornalistas adoram escrever sobre isso, até porque é um assunto relevante, mas é bem difícil até no início você filtrar o que realmente é uma crise ou é um barulho aí que os jornalistas fazem, porque é o que gera mais cliques aí na matéria. E aí, ao longo do dia, pô, você fica acompanhando divulgações de indicadores econômicos no Brasil aqui e no mundo, discutindo os impactos disso. Normalmente a gente tem projeções para esses números. Quando saem os números, a gente vê se está dentro do esperado, acima ou abaixo do esperado, qual vai ser o impacto no mercado. A gente faz uma análise de cenário antes. Ao longo do dia, a gente sempre fica discutindo muito entre os traders e os economistas. Pô, mas e aí? O que essa notícia vai ter de impacto? E o problema do fiscal do Brasil lá na frente? A dívida não para de aumentar? A gente fica discutindo milhões de coisas, tanto cenário internacional quanto local. Então, ao longo do dia, você não tem muito uma rotina específica. Você tem que estar. Qual que é o tema do momento? Pô, agora o tema do momento é o coronavírus. Agora a gente vai virar um especialista em doenças respiratórias e transmissão e ter que ver live de médico e tal. De repente vira agora crise bancária. Tem, sei lá, bancos na Itália estão quebrando. Você tem que entrar e começar a entender sobre bancos da Itália se vai ter um efeito cascata aí e gerar um crash de crédito, alguma crise maior aí, começar a ter quebradeira de empresas e tudo mais. Então você sempre tem que estar achando os temas do momento, porque o mercado ele é assim, ele é meio. Tem horas que vai falando como uma entidade aí, o mercado, né? Parece até engraçado, mas assim, os agentes, né? Eles estão sempre olhando alguma coisa, sempre entre a ambição de, pô, vai melhorar, vamos ganhar dinheiro, ou nossa, tô com medo aqui, preciso me proteger. Ele sempre oscila nisso e ele sempre olha um, dois, três temas, assim, não consegue ter mais do que 3 temas que o mercado está acompanhando. Aí os outros perdem um pouco a relevância, entendeu? E fica alternando entre isso. E você tem que ter essa visão e tentar antecipar qual é o tema do momento. O mercado vai se animar ou vai se preocupar com isso, entendeu? E aí você vai montando posições otimistas ou pessimistas nos diversos ativos, né? Câmbio, bolsa, juros, para tentar ir surfando isso
Obviamente que em tesouraria você tem um horizonte mais curto, né? Você tem uma demanda mais curta, mas eu diria que o mercado aí de fundos, multimercados, ele é muito semelhante, assim, porque importa a sua rentabilidade no mês, no semestre, no ano, é quase que esse controle aí do calendário aí para performance, né? Gustavo, ainda nessa pergunta, você comentou sobre no momento ter que olhar 8 telas com informação vindo de cada parte. Você até comentou aí sobre a Bloomberg, que deve ser uma das ferramentas mais importantes no momento, na hora de um trader operar. Eu acho que você também tinha comentado ficar de olho na curva de juros, tanto é que você até imprimia. Nessas telas, o que mais você acha que tipo, é uma ferramenta essencial para um trader no momento que ele está operando todo dia? Eu diria o seguinte, um trader individual na sua casa, operando, puta, eu não acredito que vá conseguir ter uma performance consistente no médio prazo. Eu, com meu dinheiro na física, eu invisto de uma forma diferente. É um asset allocation. Eu tenho diversificação, eu não fico girando a carteira toda hora, eu pego grandes tendências, sempre tenho algumas proteções. A diversificação em si já protege bastante. Então, assim, eu acho muito importante diferenciar o que é um trader institucional, profissional, um portfólio manager, tal, que está numa estrutura grande, robusta, tem análise, tem economistas ajudando, tem aí esses diversas, tem Bloomberg, tem Broadcast, tem Reuters, tem Valor Pro, tem dentro do Bloomberg mesmo, você paga, quero ver bolsas lá fora online, quero ver tudo online, commodities online, né? E tem o economista olhando, um economista numa área econômica, né? O Santander tem uma infinidade de economistas lá, tem um cara especializado em inflação, um em balanço de pagamentos, um em economia brasileira, um em fiscal, assim, tem 10 economistas lá, um em crédito, tem tudo, é uma máquina, entendeu? De gerar informações. No Itaú também, mesma coisa, onde eu passei. Então, assim, eu, eu não acredito muito que, uma pessoa em casa vai conseguir ganhar dinheiro. Assim, eu até acho que existe análise técnica, tá? Análise técnica é algo que eu olho, não é algo que eu opero em cima, mas eu respeito. Por quê? Ele gera informações relevantes e é quase como uma profecia autorrealizável. Se tem um monte de gente olhando isso, operando isso, vai funcionar. Então eu olho e eu respeito, mas assim, eu não vou pegar e me propor a só ganhar dinheiro com base em análise técnica. Eu diria até que um trader profissional, institucional, um trader júnior no início, é uma ótima forma de começar, entendeu? Existem até fundos sistemáticos, fundos quantitativos que operam com base nisso. Óbvio que o negócio vai se desenvolvendo para inteligência artificial, machine learning e tal, mas existem as coisas mais básicas aí que funcionam. Existem formações que funcionam bastante. Na maioria das vezes, vale a pena você ou não ir contra, né? Quando você. Ou você até ir a favor. Então, assim, a análise técnica ajuda muito no timing. Vou entrar agora nessa posição que eu já estou namorando pelo fundamento. Ou no próprio tamanho. Eu estava pensando em montar essa posição, vou montar maior, vou aumentar, vou diminuir. Então, ela ajuda. Tem que olhar tudo, em resumo, entendeu? Mas o fundamento, pelo menos no médio prazo, inclusive para consistência, é mais importante, entendeu? Com Mas certeza. no curtíssimo prazo vale qualquer coisa, entendeu? Ou você compra ou vende, né? O ativo ou o derivativo. Então, ou ele vai subir ou ele vai cair, não vai ficar parado. Dificilmente vai Sim, ficar parado. Então, perfeito. questão de longo prazo, entendeu? No curto prazo, não dá para avaliar um trader, um portfólio manager, esse ano o cara foi super bem. Ótimo. Pode ser que ele seja um ótimo profissional, mas como é que ele foi nos últimos 15 anos? Aí você filtra realmente se não, qual que é o percentual da sorte, do acaso ou de fatores e qual é realmente competência, habilidade, talento, entendeu? Só fazendo um adendo aqui, é um assunto que é um pouco polêmico, né? Enfim, então é uma curiosidade nossa também saber a opinião de você que está dentro da mesa, né? Enfim, como entra essas ferramentas, né? O papel dessas ferramentas, como análise técnica, dentro de uma instituição, né? No olhar de uma instituição. Então, obrigado aí por estar compartilhando conosco aí com sinceridade qual é a sua opinião, né? Já inclusive chegamos a ter uma pessoa, tanto no Itaú BBA mas até no Santander, especializada nisso. Essa é a pessoa que está só olhando análise técnica, entendeu? E dando calls, né? Dando ideias tal, e análises. É bem válido, é bem legal. Eu até, de vez em quando, até segui
acho que no Instagram tem o, como é que é o nome dele? Acho que Ogro de, sei lá. Ogro de Wall Street. O cara parece ser bom, assim, viu? Sei lá, eu olhei assim, eu até sigo ele. Eu gosto da forma como ele aborda a análise técnica de extrema disciplina, stop curto, sabe? Quando acerta, deixa o ganho correr, quando erra, estopa rápido. Isso aí é o segredo do sucesso, porque assim, você não precisa acertar 100% das vezes, nem 70% das vezes. Se você acertar 51% das vezes, errar as outras 49% das vezes, os trades, mas o que você acertar, você deixar correr, operar maior, e se você errar, você zerar rápido, ou se estiver com posições menores, você ganha dinheiro, entendeu? Então, assim, existe um trade-off, entendeu? É ótimo, é óbvio que você tem que tentar acertar muito mais do que errar, mas também é muito importante a disciplina de stop loss, de, pô, estou errado, fiz um trade, fiz uma posição, pô, não está se comportando do jeito que eu esperava, não estou entendendo. Não, eu sou mais inteligente que o mercado inteiro, eu vou segurar essa posição e vou, pô, tem que ter muita bagagem, muito conhecimento para poder fazer um trade como esse, uma posição como essa, entendeu? O Sim. normal, principalmente no início, pô, eu tô errado, vou zerar. Agora também, você tem que entender o que é estou errado, a posição está indo do lado errado, e o que é flutuação normal de mercado, volatilidade. O mercado oscila por fluxos que não têm fundamentos, eventualmente, é um fluxo. Entendeu? É uma operação comercial, é um central banker aí fazendo alguma coisa, tem diversos fluxos, entendeu? Um exportador de petróleo, tem fluxos. Então, assim, você tem que saber o que é normal e o que é uma tendência, o que é pô, errei mesmo a posição. Perfeito. Meu amigo gosta bastante do Ogro, só fazer uma observação antes do Vitor entrar com a pergunta. Meu amigo gosta bastante do Ogro aí de Wall Street, certeza que ele vai me lembrar disso daí numa conversa casual, qualquer hora. Eu vejo que o cara opera grande, né? Você vê as boletas dele, o cara tá. Tem vez que ele perde 50 mil, vez que ele ganha 150. Gustavo, uma pergunta assim, pessoal. Quanto tempo dura um trade de um trader institucional? É coisa assim, é rápida ou chegou no seu lucro, você sai, então varia, todas as vezes varia? Então, isso é a beleza aí desse ramo de atuação. A gente é muito dinâmico. Então, assim, se você está no mercado de tendência, por exemplo, um ciclo de política monetária do Banco Central, está cortando juros porque a atividade econômica está fraca, a inflação está super baixa, pô, os riscos fiscais estão diminuindo, pô, você pode ficar anos aplicado em juros, pô, você vê, o juros veio de 14,25 para 2. É um negócio assim, secular, é uma baita de uma tendência. E no mercado de juros ele é muito fácil porque tem um juiz, né? O Banco Central ele determina a taxa de juros curta. Então, a parte curta da curva, e em algum momento os vencimentos um pouquinho mais longos eles vencem, né? Pelo carrego do próprio CDI overnight. Então, tem conta, entendeu? A parte, por exemplo, para operar a inflação, tem conta, você faz projeção, você faz assimetria, quanto pode ser para lá ou para cá, tal, aí o IBGE divulga o IPCA e tudo mais. Então o mercado de renda fixa ele é um pouco mais fácil para você calcular assimetria, fazer cenário e pegar tendências. Ele tem um Sharpe melhor, né? Uma relação risco-retorno mais favorável, olhando o mercado. Mercado de bolsa, ele já é um mercado um pouco mais volátil, tem um Sharpe um pouco pior, né? Depende mais de outros fluxos, é uma perpetuidade, né? Que você traz a valor presente para saber o valor do equity de uma ação, né? E o mercado de câmbio, ele é um mercado mais internacional, digamos assim, é muito influenciado aí pelo cenário externo, por diversos fluxos, até de empresas, tanto locais quanto estrangeiras e tudo mais. Então, assim, depende muito do seu mercado, eu diria que posições de bolsa, posições em ações, pô, você vai comprar uma empresa porque você gosta do management, você acha que a empresa é uma boa geradora de caixa, tem uma gestão ótima, tal, pô, é um horizonte mais longo, entendeu? Pô, 3 meses, 6 meses, um ano, tal. Política monetária, como eu te falei, podem ser trades curtos. Pô, amanhã acho que vai divulgar um dado super forte de produção industrial, e aí os juros pode subir e tal. Você pode fazer um trade de um dia para o outro. Você pode fazer um trade intraday até. Pô, acho que os juros caiu muito, acho que vai subir agora, porque, sei lá, tem um leilão do Tesouro Nacional, ele vai emitir muito título, e o pessoal vai ter que fazer hedge tomando juros no mercado de derivativos. Pode ser até intraday, entendeu? Ou saiu um payroll muito forte, aí o mercado exagerou aqui nessa
nessa realização, nesse risk-off que a gente chama, pô, vou aplicar um pouco, que está muito caro, e já no fim do dia já zero. Então, o mercado de câmbio também tem muito desse negócio do intraday, de vez em quando ele oscila muito, assim, você consegue pegar com a própria análise técnica. Por exemplo, a análise técnica é um negócio um pouco mais para o intraday, eu diria, né? Você não vai montar uma posição olhando figuras semanais para carregar por um ano. É mais difícil, entendeu? Normalmente vai ser uma ferramenta, essa análise técnica mais longa, uma ferramenta de suporte para um trade que você monta um cenário, você tem um fundamento por trás e tudo mais. Então, depende do mercado, depende do horizonte de trading que você está colocando, entendeu? Quando você faz trades mais longos, 3 meses, que seja um mês, você vai provavelmente ter que trabalhar com hedges. Mesmo trabalhando com hedges ou não trabalhando com hedges, você vai ter que girar a posição, que é aumentar e diminuir. Pô, andou muito, vou pôr um pouco no bolso do resultado, vou diminuir o meu tamanho. Ou tipo, justamente quando você diminuiu, por exemplo, se o negócio piorar um pouco, você consegue aumentar novamente. Então, é muito dinâmico, depende muito das circunstâncias. Quando a volatilidade está baixa, você acaba tendo que operar maior e com um horizonte um pouquinho mais longo, olhando mais fundamento. Quando dá uma crise agora, como o coronavírus, fica mais em trading, em curto horizonte. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, se vai ter vacina, se vai ter uma segunda onda, se, sei lá, a empresa vai quebrar, porque a economia está toda parada, todo mundo em quarentena. Então você encurta o seu horizonte, bastante. Inclusive é prudente você fazer isso, ficar mais líquido, ficar mais tático, entendeu? Eu já vou emendar aqui uma pergunta deixa eu conferir o nome dele, do Robert Alves, esse Roberto. Tinha uma pergunta nossa, ele quer saber os diferenciais das skills que um profissional deve ter, e aí já dá para emendar com a pergunta que eu ia fazer, que é o perfil esperado, né? E também qual era o grau de pressão que vocês são expostos, que vocês eram expostos diariamente, a média de horas trabalhadas, e como que essa rotina da mesa se contrasta com o que você observava das outras rotinas por exemplo, das pessoas que trabalhavam lá, mas em outras áreas, né? Não, vamos lá, eu acho assim, para ter sucesso, é um mercado ultra competitivo e que paga bem. Então, assim, você tem que se esforçar bastante, principalmente no começo, para conseguir subir. Então, assim, você tem que trabalhar bastante. Óbvio, sim, pode ter uma pessoa genial que não precisa trabalhar tanto, não precisa estudar tanto. Pode, mas assim, ele não vai ter consistência no longo prazo, não vai, entendeu? É necessário muita disciplina, muito esforço e várias horas trabalhadas. Você precisa ler muito, você precisa acompanhar muito o mercado para ganhar essa experiência, para ter esse feeling que a gente chama do comportamento dos preços, dos impactos que as notícias e os indicadores econômicos têm nos preços de mercado, entendeu? Uma coisa é você entender de economia, outra coisa é você entender de mercado financeiro, você tem que saber ligar os dois, entendeu? E isso é só com muita prática, muito esforço, muita discussão, você tem que saber que você vai estar errado várias vezes, você vai ter que zerar posições que você gosta. Pô, a pressão é grande porque as opiniões divergem, entendeu? Quando tá todo mundo do bem ganhando dinheiro, é tudo fácil, é tudo uma maravilha. Na verdade, nem é. Tem horas que tá tudo fácil, você tá acertando, porque não tá maior, tal. Normal, né? Quando você acerta, é melhor que você esteja gigantesco. Full VAR aí, todo limite, né? Então, a pressão é grande. Perfil, tem que saber fazer conta, assim, acho que é óbvio, né? Tem que entender de economia, tem que ter alguma noção de política aí, que no caso nosso brasileiro, no mundo inteiro, mas mais aqui, interfere bastante na parte econômica, né? Uh, tem que tem que aceitar, pelo menos no início, ficar muito tempo na frente do computador, entendeu? Você não vai sair para visitar, passear, fazer muita reunião. Talvez, assim, se você tiver mais pro lado de market making, que também atende clientes, aí você tem esse lado também um pouco mais comercial, de conversar com os clientes, tal. É importante, inclusive, só que assim, quando você acaba sendo um trader proprietário, aí você acaba ficando mais tempo focado em ganhar dinheiro aí com risco de mercado mesmo, né? Então, na verdade, você tem que usar parte do seu tempo livre para ir, conversar com amigos de outras áreas, de outras instituições. Você vai falar com eles à noite. Você não pode ficar falando no celular, no WhatsApp, enquanto você está trabalhando. Tem até algumas regras lá.
de compliance e tudo mais. É um ambiente muito regulado, né? Com razão, porque o banco tem inúmeros clientes, toma bastante risco, então é algo cada vez menos. Existe uma tendência nos bancos, nos Estados Unidos e na Europa, já é praticamente proibido o trading proprietário na tesouraria do banco, né? O ambiente mais adequado para se tomar risco de mercado é um fundo de investimentos, ele foi feito para isso, né? Por isso que, assim, o Santander, ele acho que durou bastante essa estrutura autônoma de ter uma tesouraria proprietária até junho de 2020, né? Então, é que sempre teve muito sucesso, muita performance, então é difícil de você falar, poxa, mas tá tudo indo bem, né? Por que a gente vai mudar? Mas regulatoriamente falando, assim, até por uso de capital, não é o veículo mais adequado, né? Bom, Gustavo, perfeito. A gente vai fazer mais duas perguntas aqui, de repente uma pergunta, e aí a gente entra depois na pergunta do público, já que o horário está quase se encerrando. Então, avançando um pouco a nossa conversa para atualidades, é fato que o cenário macroeconômico brasileiro pós-coronavírus é um tanto quanto desafiador, para se dizer o mínimo, né? No entanto, há uma clara divergência entre o tamanho do desafio enxergado por alguns agentes e instituições financeiras. O Banco Central do Brasil, por exemplo, tentou passar uma mensagem otimista esses dias, em um de seus relatórios mais recentes, ao afirmar que o PIB brasileiro recuaria 6,4%, né, mas com viés de melhora. A projeção, por sua vez, é mais pessimista do que a retração de 4,7% projetado pelo Ministério da Economia, né? Porém, muito mais otimista quando comparado com as projeções de alguns organismos internacionais, já que o Banco Central vê uma queda de 8% e o FMI uma queda de até 9,1% do PIB brasileiro. Enquanto não se tem um consenso, o país continua a bater recordes aí de infecções por Covid, né? Tem algumas cidades tendo que fechar de novo, além de ver sua dívida bruta crescendo dia após dia, rumo à insolvência, alguns dizem. Dado isso, qual seria a sua avaliação ou diagnóstico do cenário atual brasileiro? Você está mais pessimista, mais otimista quanto a esses números? Qual que é a sua opinião, Gustavo? Eu diria que eu estou marginalmente mais otimista. Eu diria que assim a projeção central aí dos principais economistas e agentes de mercado que eu gosto, que eu confio, está aí realmente perto desse menos 7% aí esse ano, né? Uma recessão profunda, mas ao mesmo tempo eu acho que a recuperação ano que vem ela vai ser bem assim, eu diria que eu estaria mais para 4% de aumento aí de crescimento do PIB ano que vem do que para 2%, por exemplo. Então esse é o marginalmente mais otimista, até para quantificar em números. Acho que a inflação continua extremamente baixa, super tranquila aí, mesmo com essa depreciação cambial aí, que a gente tem visto que não tem tido pass-through, não tem passado aí para os preços. E para a Bolsa, eu acho sim, eu estou com um cenário também marginalmente mais otimista, não só porque pô, vai cair 7% o PIB esse ano, talvez subir, sei lá, 3, 4% ano que vem, mas porque as empresas listadas em bolsa, elas são empresas grandes, sólidas aí, muitos setor bancário, setor de commodities, varejo, tal, empresas que vão se sair relativamente ok dessa crise, elas estão desalavancadas, não tem muita dívida em dólar, quem vai realmente sofrer nessa crise aqui do país, infelizmente, são os pequenos microempresários, o pessoal mais classe média baixa, né? Esses realmente vão sofrer muito, entendeu? É desemprego, tudo. Por sorte, não sei se é por sorte, né? A gente quase não tem espaço fiscal para isso, mas assim, eu diria que espremeram ao máximo. É isso que é o bom de ter um liberal, né, no nosso Ministério da Economia como o Paulo Guedes. Eu acho que ele é um patriota e um cara ultra competente, capaz aí para essa função. Então, pô, ele conseguiu aí com que esse auxílio aí nesse período que, pô, a gente está tendo um baita de um desemprego, né, um monte de autônomos informais aí sem ter renda nenhuma, pô, é muito ruim, porque a gente consegue comprar um álcool gel, o pessoal não tem o que comer, entendeu? Imagina se proteger do coronavírus, tendo que sair na sua casa sem saber como ganhar dinheiro para poder sustentar a sua casa. É algo muito. O país ainda, pô, a gente não tem nem saneamento básico ainda direito para a maioria da população. Então, fizemos esse auxílio aí, o país, né? Fez, é temporário, acho que esse ano aí acaba, né? A gente já está até discutindo aí o término, né, desse auxílio em alguns meses. Isso aí acho que ajuda a suavizar um pouco o impacto negativo dessa recessão na vida das pessoas, né? Então a recuperação vai ocorrer.
E, como eu disse, as empresas, as grandes empresas, elas vão não se beneficiar, eu diria, mas até se beneficiam de um câmbio um pouco mais depreciado, entendeu? As exportadoras e tal. Então, assim, as empresas da Bolsa acho que vão ter uma geração de caixa ok, não vão ter grandes problemas, ou seja, eu estou marginalmente mais otimista para a Bolsa. Apesar de que o preço também já não é nenhuma pechincha, não é que o preço da Bolsa está assimétrico, não, acho que tem 30% para subir no curto prazo e só 10% para cair, que era mais ou menos a visão que eu tinha quando estava um pouco mais no auge da crise, digamos assim. Acho que está simétrico, tem para subir, tem para cair. Como eu estou com um cenário marginalmente mais otimista, até olhando o cenário externo, aí a reabertura das economias, acho que esse medo da segunda onda aí, ele vai gerar certa volatilidade, mas não acho que, me parece, né, a impressão que dá aí pelas informações atuais, que não vai ser um fechamento da economia aí, uma quarentena igual a gente teve aí no auge da crise. Já estão desenvolvendo tratamentos, remédios mais eficazes. Acho que a classe médica já tem aí um conhecimento maior de como tratar. Eu acho que tem a vantagem de tá todo mundo usando máscara, afastamento social, álcool gel, lava a mão. Então, esses hábitos maiores de higiene pessoal e precaução, eu acho que ajudam na reabertura. Pô, eu me sinto seguro hoje de sair no supermercado, ir numa reunião presencial. Acho que existe essa segurança aí de, pô, vamos voltar à vida ao normal, não dá para gente ficar em casa para sempre, né? Quem tem a opção, né, pelo menos. E então, assim, eu diria que marginalmente mais otimista, e esse cenário aí acho que ele é favorável aí para juros longos, por exemplo, NTNB longa ainda acima de 4% de juro real, né? Pô, eu acho que não vai fechar para 3% logo, né, o juro real, você não vai ter um ganho de capital enorme rapidamente aí, mas é um carrego muito bom, pô. Os juros aí a 2%, ele mal paga a inflação, né? Se você deixa o dinheiro em caixa no fundo DI, no LFT, então começa a coçar. Você precisa alocar em bolsa, em talvez crédito, que eu não gosto muito, porque eu acho que o prêmio de risco de crédito ele é muito baixo, tanto pela liquidez no mercado quanto pelo adicional aí de retorno que você tem. Pô, você tem fundos imobiliários, que eu acho que é uma classe de ativo interessante, tem a isenção fiscal aí dos dividendos sem imposto de renda. Apesar de que pô, o setor aí de imóveis comerciais vai sofrer muito, né, com essa história de home office e tudo mais. Pô, como eu disse, NTNB longa ainda vejo valor, é um play de carrego mais, né? Não é algo, um carregamento positivo aí, mas não sei se vai ter um grande capital gain. E o dólar apesar da moeda estar bem desvalorizada, eu acho o real barato, você olha o preço assim dos produtos aqui no país, é barato, o país mais exporta, né, do que importa, então vai acabar tendo uma entrada aí de capitais aqui. Mas eu acho assim, qualquer grande rally do real, qualquer grande apreciação da nossa moeda, eu gosto de trabalhar e usar ela como um hedge para eventualmente comprar bolsa ou aplicar um juros longo, tanto real quanto nominal, porque o juros baixo ele permite que o hedge comprando dólar e vendendo real seja muito barato. Você não tem aquele custo que você tinha antigamente quando o juros era 14% ao ano, entendeu? Assim, a gente não tem mais aquele fluxo de arbitragem da renda fixa que entrava dos investidores estrangeiros aqui. Então, é um fluxo que vai entrar não tanto na renda fixa, muito menos na parte curta da curva, mas é um dinheiro aí de estrangeiro que vai entrar no setor real aí, de infraestrutura, saneamento, sei lá. Então, é um fluxo que vai ajudar, por exemplo, provavelmente a bolsa, o Ibovespa vai estar andando, entendeu? Com esse dinheiro, vai entrar em empresas aqui. Então é mais ou menos essa minha visão aí, falando de forma genérica. Aí. Perfeito. Gustavo, ainda falando da parte do cenário, acho que essa vai ser a nossa última pergunta antes de a gente abrir para o público. Num lado mais específico sobre o banco, você estava até agora operando até junho no Santander, um grande banco. O que você acha que você sentiu que mudou com relação ao operacional de um banco no momento, no cenário atual, com o cenário pré-coronavírus, por exemplo? Quais foram as principais mudanças, tanto de operação quanto estratégica dentro do banco? Pô, ótima pergunta. Eu vou até responder essa pergunta mais no lado do banco como um todo, menos até específico da tesouraria ou do mercado financeiro. Eu acho que todas as empresas do país elas passaram por um processo de aprendizado e digitalização e adesão ao home office enorme, assim, um negócio que ia demorar anos, que foi feito em meses, assim. Então, e isso tem vantagens
que mais vantagens do que desvantagens, na minha opinião, porque, pô, as pessoas aprenderam a usar o Zoom, o Teams, o Google Meet, e a gente consegue ter uma reunião como se a gente estivesse aqui numa sala, entendeu? E talvez até melhor, por exemplo, a gente tinha reuniões lá na tesouraria com, pô, 30, eventualmente 40 pessoas, entre economistas, traders e tudo mais. Pô, a reunião presencial, ela, pô, demorava para as pessoas irem para a sala de reunião, né, saírem da sua mesa, porque tá cheio de atribuições e, pô, acompanhando o mercado e tudo mais. Então, de vez em quando atrasava a reunião, sabe? O pessoal que chega antes tem que ficar olhando o celular lá, tal, acompanhando o mercado pelo próprio celular. O pessoal que chega depois, de repente, já perdeu parte da conversa. Pô, a pontualidade nessas videoconferences é impressionante, entendeu? É muito boa. As pessoas não falam ao mesmo tempo, quando o debate começa a gerar conversas paralelas, né? Então acaba, pô, perdendo foco. Então acho que aqui o pessoal costuma seguir uma pauta, seguir um prazo. Pô, a reunião presencial, você não sabe se vai durar meia hora, 1 hora ou 2, entendeu? Aqui normalmente a gente fala, a gente vai durar 70 minutos, pô, vai ficar em torno disso. É muito legal isso, entendeu? Você consegue se planejar melhor. Quebra um pouco aquele tabu, até eu digo por mim, pô, eu diria que até 2020 eu nunca tinha faltado no trabalho por doença, nunca. E, pô, eu tenho rinite alérgica, sinusite, sei lá. E, pô, eu ia, nariz escorrendo lá, sono na eu ia, porque, pô, como é que ia trabalhar de casa? Não ia trabalhar, eu ia ficar deitado na cama, entendeu? Pô, ficar deitado na cama, eu vou ficar sentado na cadeira, eu vou ficar estressado, preocupado e tal. Sim, não que eu seja um baita de um workaholic, entendeu? Mas não faltava, sei lá. Pô, com essa nova, as pessoas tendo essa facilidade, pô, você tá doente, não vai para o escritório contaminar o colega ao lado. Faz a reunião por videoconference, monta a sua estação de trabalho aí em casa, usa o WhatsApp, usa o celular, um e-mail. Pô, isso aí é algo, sim, é possível hoje com as tecnologias atuais, então fica muito fácil. Entendeu? Por exemplo, vamos supor que, sei lá, uma área comercial, o cara tem uma reunião de trabalho, pô, em Mogi das Cruzes de manhã, pô, sei lá, foi para Mogi das Cruzes, depois o cara mora lá perto, ou vai passar o fim de semana, em casa de algum parente no litoral, interior, sei lá. Pô, já vai para lá e trabalha de lá, entendeu? Você não tem esse problema do deslocamento, talvez você consiga ter horários diferenciados, você vai conseguir ter pessoas trabalhando em home office, não, talvez integral, dependendo do setor, mas dependendo do setor, você pode trabalhar parcialmente em home office, pode toda, sei lá, sexta-feira, o dia do teu rodízio, você pode trabalhar de casa, entendeu? Ou você pode trabalhar de manhã, acabou o horário de rodízio, às 10 da manhã, você vai para o trabalho. Pô, abriu um leque de possibilidades que São Paulo já estava virando uma loucura, né? O trânsito de manhã cedo, o trânsito no fim da tarde, lá naquela região do Itaim, Vila Olímpia, lá em volta do Parque do Povo, onde fica a torre, né? O Santander, a série, pô, o trânsito muito ruim. Eu tenho sorte que eu vou a pé lá, eu não precisava de carro para ir lá porque eu moro perto, mas quem tinha carro já estava usando bicicleta, patinete, entendeu? Aqueles monociclos. Eu acho que a mudança foi grande e acho que duradoura. Acho que hoje em dia você fala, vamos fazer uma reunião? Vamos. Você não sabe se vai ser presencial ainda, né? Eu acho que no futuro vai continuar assim. Ou videoconference, entendeu? Se não for perto, proximidade física para fazer a reunião, e não for fácil, pô, o videoconference ele é uma solução aí muito eficiente, entendeu? Realmente a gente não estaria tendo esse encontro se não fosse o Zoom. Exatamente. Inclusive, até falando sobre isso, a quantidade de lives no YouTube e etc., pô, que tem de pessoas do mercado financeiro aí, economistas, portfólio managers, CIOs, executivos de banco, pô, aproveitem, porque eu acho que vai continuar, mas a quantidade e a qualidade das conversas que estão tendo são enormes, é uma oportunidade única de aprender. Eu até fico desesperado, porque tem coisas que eu quero acompanhar que eu não consigo, ainda bem que fica gravado, dá para ouvir depois, assim, pô, é muito legal, é muita informação, é muito conhecimento sendo difundido e quem souber aproveitar isso, é até um excesso, né, na verdade, mas quem souber aproveitar aí, acho que tem muito valor. Bom, né? Vai ter a Expert da XP, os caras estão com uns nomes absurdos. Você deve ter visto já, né? Sim, minha esposa ela é diretora de ESG lá na XP, ela vai Ah, que participar. legal, eu vi recentemente sobre o assunto. Seria legal se a gente organizasse uma live sobre ESG, porque é um Conversar assunto com sua muito esposa. importante. Então, a gente entrando agora nas perguntas do público, o Paulo Anadão
fez uma pergunta a respeito de câmbio, né? E sabendo que câmbio é uma das coisas mais imprevisíveis que se pode operar, né? Ele falou assim, Gustavo, para a pessoa física que opera câmbio, que é o dólar no caso, no que devemos ficar de olho para conseguir operar? Seria fluxo, indicadores macroeconômicos, gráficos? Vamos lá. Então, eu já acho que respondi parcialmente, né, Sim, anteriormente, mas se você quiser operar a curto prazo, day trading e tudo mais, fluxo, primeiro que você não vai saber, né? Você só vai perceber quando ele já te atropelou. Eu diria que é mais análise técnica mesmo, e você tem que ficar muito esperto quando vão ter indicadores econômicos, quando vão ter notícias saindo aí, sei lá, prenderam lá o Fabrício Queiroz, lá, vai fazer uma delação premiada, o mercado vai oscilar, entendeu? Vai piorar, a moeda aí, o dólar vai se apreciar. Então, assim, você tem que estar muito atento às notícias e eu diria, curto prazo, pô, tem que ser mais análise técnica. E outra, eu operaria pequeno para sentir, ter tato de mercado, é um aprendizado, entendeu? Pense como um custo, não vai achar que você vai ganhar muito dinheiro com isso. Você pode até ganhar de pouquinho, mas uma hora vai vir alguma coisa, vai te atropelar. Se você não tiver um stop muito curto, muito rápido, aí você realmente pode perder mais do que você gostaria. Mesmo tendo a ordem de stop loss, a velocidade que a tua ordem de stop loss vai chegar no mercado, você vai entrar no fim da fila. Tem fundos quantitativos lá que tem o servidor alocado na bolsa, na B3, entendeu? O cara vai se estopar antes do que você. Isso eu te garanto, entendeu? De vez em quando os caras estopam antes do que eu lá, que estava com uma baita numa infraestrutura. Então, não é fácil. Agora, se você pensa sei que vocês são novos, tá? Mas quando vocês tiverem patrimônio, tiverem um pouco mais de recursos, estiverem investindo o seu dinheiro e tal, nessa maneira que eu falo, que é de alocação, de portfólio, de diversificação e tudo mais, precisa ter uma parcela dos seus investimentos em dólar, entendeu? Não que você vá, eu, por exemplo, não tenho interesse nenhum em trabalhar fora do país, morar fora do país. Eu já tive diversas oportunidades, não tenho essa ambição, mas eu preciso ter uma parcela do meu patrimônio em dólares para poder viajar, para, sei lá, vai que o país aqui, o Brasil, vai um caminho de uma Argentina, ou, acho impossível, uma Venezuela. Você precisa ter uma proteção, entendeu? Cambial, você precisa ter ouro, você precisa ter títulos do Tesouro Americano, as Treasuries, você precisa ter ativos antifrágeis, como a gente até falou lá, a gente estava falando antes de começar a live aí do livro do Nassim Taleb, porque, você trabalha no Brasil, mora no Brasil, tem todos os seus recursos aqui no Brasil, e aí? Se o Brasil afundar, o que você vai fazer? Entendeu? Vai chorar? Beleza, mas eu gosto de ter hedges na fita, eu gosto de ter alocação em câmbio, entendeu? No meu portfólio, pode ser, obviamente, que no momento está menor, está pequeno, não está muito grande, porque eu acho que a moeda está bastante depreciada, o real, entendeu? Mas, assim, é o que eu falei, o dólar foi para baixo de 5, 4,5, aí eu vou aumentar bastante a parcela de dólar no meu portfólio na física. Então são duas coisas distintas, e eu acho bem importante distingui-las para operar, entendeu? Pensar no horizonte de investimento de cada uma delas. legal. Então, acho que seria isso. A gente gostaria só de pedir aquela recomendaçãozinha que você falou que você poderia dar. E também, acho que o nome dele é Felipe. Isso, o Felipe pediu recomendação. Então, a gente já emenda a pergunta dele. Recomendação de livros, você diz, Isso, né? de livro, recomendação de Isso. livro. Desculpa, não Não, especifiquei. imagina. Eu entendi, tá claríssimo. É o seguinte, eu leio bastante. Eu sou uma pessoa bem curiosa e eclética, então eu leio sobre tudo. Eu acho que primeira dica, é muito importante ler sobre diversos assuntos, entendeu? Não tem um livro bom, um livro ruim. Eu leio livros de psicologia, eu leio livros de história, sei lá, sociologia, li muito no início a parte mais técnica mesmo, como eu disse, renda fixa, quer ver a parte técnica, é o livro do Fabozzi, entendeu? É muito bom. Se você quer essa parte de derivativos, opções, tudo, o livro do Rum, né, o Derivativos e Opções, lá o verdinho, sei lá se ainda Sim. está capa verde. Esses são livros mais técnicos, muito bons, muito importantes. Se você quer ter uma ideia do dia a dia, como é que funciona, mais essa parte mais fantasiosa aí do trader, do portfólio manager, tem esse livro Market Wizards, que fala histórias de diversos traders, então acho importante ler biografias de pessoas que você admira e tal. Acho bem legal isso, várias biografias, entendeu?
Tem aquele livro lá, eu nem lembro o nome, se é Fora da Curva, do Jorge Paulo Lemann, lá, Sim, Fora... sim. Qual que é o nome do livro? Tem o Sonho Grande, que também conta a história do Garantia. O Fora da Curva, acho que são dos gestores brasileiros, né? Isso. Isso. O sonho grande é, pô, você lê um fim de semana, entendeu? É super rápido, super legal, acho que são histórias interessantes. Eu gosto muito dos livros do Nassim Taleb. Ele é um cara que começou operando mercado de opções, de volatilidade, que é um mercado extremamente técnico, complexo. Então ele tem ideias muito boas. Pô, tanto o Fooled by Randomness quanto o Black Swan, que acho que foi, não sei se qual dos dois foi o primeiro. Tem o Antifrágil, tem o Skin in the Game. Pô, assim, não é repetitivo. É um dos poucos que eu repito vários livros do mesmo autor, assim, entendeu? Não dá para escolher um, entendeu? Pô, tem que ler todos, inclusive sugiro ler na ordem que eles foram escritos, que é uma evolução, entendeu? O Antifrágil já é um livro muito completo, entendeu? Muito legal, assim, não só para quem investe, mas na vida mesmo, entendeu? Por Com exemplo, certeza. Pode falar. o livro, tentando lembrar o nome do último livro que eu li, do Adam Grant, inclusive eu tenho esse aplicativo Goodreads, dá para ver lá a lista de livros, lá, eu sou bem eclético, leio de tudo, mas tem um livro desse Adam Grant, que é alguma coisa, não é inteligência emocional, que nem aquele outro lá, depois eu lembro o nome e falo para vocês, mas pô, tem livros muito bons de todos os assuntos. Esse aqui não tem nada a ver com investimentos, que eu falei, por exemplo. Perfeito, não, tá tranquilo. Esses livros que você até recomendou, a gente vai pôr alguns então na recomendação do GMF que a gente põe no Instagram sempre. Então a gente até vai pegar essas recomendações suas e tentar pôr lá também, porque Para tem colocar alguns a muito bons. recomendação, eu te passo depois, que eu tenho bem algumas outras Perfeito, recomendações. perfeito, não, a gente vai manter contato. Bom, Gustavo, de novo, obrigado. Foi até uma curiosidade, eu não sabia que você eu fiz também Bandeirantes, foi a última turma com também a divisão de áreas. Aí foi uma curiosidade legal saber que você também fez por lá. E, de novo, obrigado pelo seu tempo aí. Eu sei que você deve estar cheio de coisa, a gente sabe que você tem coisa agora mais tarde, então também não queremos tomar muito mais tempo de você. E vamos manter contato, qualquer coisa que você quiser, pode falar com a gente. E o GMF inteiro aí agradece a sua presença. Acho que a gente conseguiu pegar bastante informação. Legal, maravilha. Eu que agradeço aí, espero que tenha ajudado e estou à disposição aí para o que precisarem. Obrigado, Perfeito. Gustavo. Foi ótimo. Obrigado. 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 Boa noite. Valeu, boa Tchau. noite. Até Tchau, mais. tchau.